Muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Aprender a Vida Inteira. Eu sou Silmara Casadei. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais do YouTube e Spotify para receber, acompanhar nossos convidados e postagens, aprendendo sempre. E o episódio de hoje traz um assunto muito interessante para educadores, mas também para pais, para interessados. Olha o tema, gente: educação conectada, professores, telas e inclusão. E dialogará conosco a professora Eliane Ugliano, especialista em gestão escolar, graduada em História e Pedagogia, e atua há mais de 16 anos como supervisora de ensino da rede pública e particular aqui da cidade de São Paulo, além de ministrar inúmeros cursos e palestras para professores e gestores. Eliane, muito prazer, seja muito bem-vinda aqui conosco. Nossa, que delícia poder conversar com você, conhecer um pouco, né? E eu entendo esse encontro como ir à fonte para aprender. Só que a gente aqui trabalha educação, saúde, psicanálise, e nós estamos fazendo um projeto que a gente respeita muito, Eliane, a história de vida de todas as pessoas que estão passando, não é? Senão fica aquela produção. Então, assim, quem é essa pessoa? O que ela fez? Como ela chegou? E é óbvio que é muito curioso, porque quando a gente está na educação, está trabalhando nas escolas, a gente vê os supervisores de ensino. Então, como você chegou a ser uma supervisora de ensino? E para todas as pessoas, nossos ouvintes, a quem vai nos assistir, quem é, o que faz, um supervisor de ensino? Primeiro, quero agradecer o convite, dizer que tenho muita alegria de estar aqui, estar com uma pessoa tão comprometida com a educação como você, obrigada, Samara, que é um muito grande obrigada. exemplo para mim. Obrigada. Na verdade, a educação não foi pelo amor, né? A supervisão, foi pela dor, porque eu já estava ministrando aula há uns 10 anos e eu comecei a perder a voz. E aí, com essa perda de voz, né, nesse sacrifício de muitas vezes não tem voz nem para a vida pessoal, procurei, né, a medicina e disse, realmente, você tem que se dedicar um pouco menos à sala de aula. E aí abriu esse outro lado de procurar pedagogia, de começar com coordenação, com curso para professores, e aí veio o concurso de supervisores. Em 2008, em 2009 ingressei, e aí, na verdade, o mundo se abriu. Eu que gostava muito da minha área, né, de história, acabou que hoje eu optei e prefiro muito mais pelas reflexões sobre educação. Então, foi uma porta que se abriu pela dor, não pelo amor, mas que, na verdade, virou hoje um grande amor. Que às vezes a gente pensa que é doença, mas é remédio, né? Isso. Foi uma situação, né, que eu tive esse desafio na minha vida que eu transformei em possibilidade. E, de repente, você começou a gostar da gestão escolar, de fazer a supervisão. E qual é o papel do supervisor de ensino hoje, na atualidade? Então, o grande papel é o que os nossos alunos tenham sucesso na vida. E sucesso é muito amplo, né? Aquilo que ele queira, que ele escolha, né? Então, o papel do supervisor é que realmente a educação tenha os seus padrões de qualidade mantido e avance, né? Então, a criança, quando ela olha para a escola, ela veja que é uma oportunidade dela avançar dentro das suas possibilidades, né? Quantas escolas você acompanha hoje? Hoje eu acompanho 10 escolas. 10 escolas? Entre escolas públicas e estaduais. Nossa, isso dá um número muito grande de alunos. Sim, muitos alunos. Eu tenho escolas grandes e pequenas de toda a educação básica, desde o infantil, ensino fundamental, médio e profissional. E ali também tem as escolas públicas e as escolas privadas. Sim, dentro desse bloco a gente tem mais escolas públicas, mais escolas particulares do que públicas. E vocês também são as pessoas que autorizam funcionamento de escola? Sim, autorizamos escolas, autorizamos cursos. É uma gama muito ampla, né, de mudanças de endereço, tudo. Olha só. Agora, Eliane, você falou, né, que o seu papel, a sua missão, né, ou a missão dos supervisores, mas eu que te conheço, sei também que é a sua missão pessoal, não é? Seu coração, é o sucesso do aprendizado dos alunos. E obviamente que para isso a gente precisa de professores, não é? Como você está enxergando hoje o professor na atualidade? Como que está o perfil do professor?
Na verdade, a gente já há alguns anos vem sentindo que tem um apagão, né? A gente percebe que temos uma falta muito grande de professores. E Quer dizer, as pessoas, os jovens não estão querendo ser professor. o último dado que a gente tem do PISA, o ano passado, que é uma avaliação internacional com os alunos de 15 anos, 3,3% só dos alunos informaram que gostariam de ser professores. É muito pouco. Muito pouco. E a gente já tem o absenteísmo, deixa eu beber uma aguinha aqui. A gente percebe mesmo que o jovem, ele vai para tá indo ele para não outras se carreiras, interessa, né? Mas isso vem muito de uma ideia que o professor está refém dessa atualidade, de uma atualidade de século XXI, um professor muitas vezes que tem práticas do século XIX formado no século XX. Então, 3 séculos passando por ele. Isso. Então, esse desafio que a gente pode transformar em possibilidade, como diz a educadora que tem aquela plataforma, né, que trabalha com educação, ela diz que essa possibilidade nos traz muito mais do que um fardo, como um sonho. Então, vamos sonhar que muita gente queira vir para a educação. Nós estamos tendo, o governo federal lançou agora, né, o programa Mais Professores, no dia 14 de janeiro, e é uma tentativa, né, de qualificar e valorizar os professores nas áreas que mais nós temos carência, que é Norte e Nordeste. E esse programa, qual que é a ideia? É aumentar realmente mais professores? Sim, No sentido quantitativo? dar uma bolsa para que os professores queiram fazer licenciatura. Até ontem eu vi uma reportagem dizendo que os professores vão ter isenção para hotéis, viagens, já tem, né, para entrada em espetáculos. Sim. Então, é uma forma de chamar a atenção desse jovem para o mundo acadêmico da docência, que realmente a gente tem essa desvalorização. E isso já preocupa há quase 30 anos, porque quando a Lei de Diretriz e Base Nacional, que é de 96, saiu, ela lá no artigo 62, ela falava que ela precisava de professores habilitados com nível superior. E hoje ainda nós temos em torno de 40% dos docentes sem nível superior trabalhando na educação básica. E você estava dizendo principalmente Norte, Nordeste. Isso, Norte e Nordeste, que a gente tem essa grande carência. São Paulo, a gente tem um grande celeiro, né, de professores, mas o Brasil todo, isso é uma grande preocupação. Então, esse apagão, por isso que essa lei federal vem, para tentar, né, que essas áreas geográficas que têm menos intenção, seja saneado esse problema. E esse professor que você disse que está com as práticas do século XIX, né? E ele foi formado no século XX. O que está faltando para ele agora, no século XXI, Eliane? Na verdade, precisa ele se sentir incomodado, né? Porque o professor acredita que o que ele teve de formação inicial vai garantir para ele ferramentas para trabalhar na formação do dia a dia. Então, está muito mais na mão da consciência que ele deva ter de que ele precisa se aperfeiçoar, se aprimorar e entender que o olhar para o aluno que ele tem, não o aluno que ele pensa que ele tem, que ele supostamente acredita. Então, ele faz um diagnóstico de quem realmente ele tem como aluno e, a partir dali, ele reflete para mudar. Então, a Isabel Larcão, nossa pedagoga portuguesa, que fala muito da supervisão, ela tem bastantes livros também da supervisão de ensino. Escola reflexiva e professores reflexivos. Então, a gente precisa refletir sobre a prática. Não é, eu tenho 20 anos de experiência. Não, na verdade, tem 1 ano de experiência e 19 de repetições. Então, ele precisa estar adepto à mudança, querer a mudança. Então, ele tem que estar incomodado, ele tem que entender por que ele está ali, gostar do que faz, tem gostar de pessoas. Tem as questões também da tecnologia agora, não é? Quer dizer, o uso dos computadores. Não estou falando nem do celular, que já a gente vai falar um pouquinho. As tecnologias digitais, as tecnologias, de informação as e comunicação. Sim. A gente precisa avançar. Então, não é que ele esteja numa zona de conforto. Ninguém na educação está numa zona de conforto. Já é comprovado pela Organização do Trabalho que a maioria dos professores estão estressados, né? Estão depressivos, tem o burnout. Mas, na verdade, é que esse inconformismo, esse incômodo faça com que ele mude e ele consiga atingir aquilo que ele tem como objetivo, que é a aprendizagem dos alunos. Certo. E aí a gente tem, falando novamente da lei, né, que eu sempre gosto, né, a supervisão ela pauta toda a sua ação em cima da legislação, o artigo 13, que é onde estão as incumbências dos docentes. E desde 96 mudou muito, porque o professor não é aquele que ensina.
Até 96, a gente pensava, quem é o professor? Ele ensina. Só que a partir da LDB, no artigo 13, inciso 3, o que está ali de incumbência do professor quanto à aprendizagem é zelar pela aprendizagem. E a palavra zelar é o que a gente conhece, de zeladoria, de cuidar, de se responsabilizar. Então, a missão aumentou, a tarefa aumentou. Então, o desafio hoje é muito maior. Então, nós precisamos de pessoas muito mais competentes, porque antes o professor ele era um transmissor e o aluno que aprendia estava dentro da escola e a missão dele terminava no ensino. Hoje, não. Hoje a missão do professor termina quando o aluno aprende. Claro que nós não vamos aqui culpar ninguém, mas ele sabe que precisa de muitas outras questões para que ele aprenda, para que o aluno aprenda, mas a responsabilidade dele só termina com a aprendizagem. É isso mesmo, que modo até objetivo, né, de falar e que às vezes, enquanto professores, a gente anda meio esquecido disso tudo, né? É tanta questão que envolve a vida docente hoje, né? Eu estava vendo uma pesquisa que o professor brasileiro é o professor que é o mais atacado diante de uma pesquisa com 40 países, Eliane. Sim. Então, a docência, ela recebe ataques, né? Recebe ataques à hora da mídia, recebe ataques dos pais, às vezes dos próprios alunos. Então, o que aconteceu que foi desautorizando tanto a vida docente, né? E até fazendo com que os professores ficassem desacreditados. E, por sua vez, o professor também, desacreditado que estava, pouco fez para a sua autoformação. Pouco buscou. Então, acaba sendo, cada um foi para um lado, mas ninguém se uniu a serviço do aluno, né? Que é o que você está falando, é o sucesso da aprendizado do aluno. Mas esse professor também, ele vai vivendo situações desse novo tempo, que não está fácil, né? Que também judiam muito do ato de dar aula. Por exemplo, agora a gente estava tendo as questões do celular na escola, era um tal de fotografar, de mandar mensagem, de ficar olhando rede social enquanto estava tendo aula. Às vezes o aluno está lá, o professor estava trabalhando no assunto e ele estava lá embaixo olhando só rede social. E vem a lei. Então, como que você está vendo essa questão da lei de tirar o celular da sala de aula e da escola? Da escola em geral, né? Porque nos intervalos também. Nas saídas pedagógicas. Nas saídas. Na verdade, eu quero falar um pouquinho antes, que é dessa perda de poder, né? Claro. O professor, em 2003, eu me lembro que saiu um livro que chamava Professor Refém. E eu odiei quando eu li aquilo, dizendo assim que a gente estava refém. Na verdade, assim, o professor, ele pode até ter perdido dentro da sociedade e da família o seu poder, mas isso é uma coisa natural de toda a crise que nós vivemos hoje. Então, o modelo de família, de educação antigo não cabe mais. Então, a gente pode dizer que a gente vive uma crise porque o modelo antigo não cabe. Certo. E a gente não tem um modelo novo. Tudo que está sendo feito hoje é tentativa e erro. Então, eu reflito, eu faço uma boa prática, e eu compartilho, e a outra pessoa tenta, e reflete, e muda, e aperfeiçoa. Então, tudo isso ligado ao professor também é reflexo da sociedade. Porque o professor está dentro de uma mini-sociedade da sociedade, grande sociedade. Quer dizer, você como historiadora são muitos desenhos que eram feitos que hoje não se sustentam mais, né? Até profissões que deixam de existir. E o professor, com a pandemia, foi muito claro que ele é muito importante. Porque os pais realmente ficaram perdidos, né? Nesse manejo em casa de acompanhar o filho mais fortemente. E aí a gente percebeu como é muito importante a função do professor, né? Então isso faz com que a gente tenha que se empoderar, de entender que eu lembro quando eu era criança, que eu chegava em casa e falava para minha mãe, não, a professora falou. A senhora está errada. E hoje isso acaba que não tem acontecido. Esse empoderamento de que o meu professor falou. Entendeu? O meu professor é alguém que eu quero me espelhar. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com os professores, darem palestras, né, orientações, eu digo isso. Nós, quando falamos, temos que nos empoderar, dizer assim, olha, professor, você tem um grande poder. A sua matéria-prima é a criança, é o adolescente. E hoje, quem deve seguir essa carreira, então, com essa falta de professor, quem deve procurar a educação?
quem gosta de gente, quem gosta de pessoas. Não é ser o especialista no seu componente curricular, eu amava história e amo história, mas eu tenho que gostar de gente, primeiramente. Porque senão, se eu for só um historiador, eu posso trabalhar em outro lugar, mas não numa escola, né? Isso. E a doutora Karina Fukumitsu, que é alguém que eu tenho muita afinidade, gosto muito dos estudos dela, uma Também psicóloga. gosto. Ela fez um livro que chama Educadores. Então, é educar as dores. Então, ressignificar essa escola, que é um local que olha para esse aluno como uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções. Então, se a gente ampliar esse papel, a gente vai realmente conseguir mudar esse perfil de professor que, infelizmente, não tem sido respeitado, mas que a gente consegue, sim, a partir desse olhar mais ampliado, conquistar esse espaço que a gente perdeu. Eu tenho falado muito, a gente precisa construir um coletivo de professores, não é? Isso. Um coletivo de professores que se reergam, que persistam, que insistam nas suas boas aulas, nas suas próprias aulas, que olhem o contexto e se apaixonem pela possibilidade, né, como você disse, de fazer essa diferença como oportunidade e não só como problemas, não é? E aí a tela chega, e aí chega o celular. Em 5 de dezembro a gente teve a lei estadual que o aqui Estado em de São Paulo se antecipou, proibindo o uso do celular, e aí depois em 13 de janeiro nós tivemos a lei federal, que aí entendemos, já tinha algumas cidades como Rio de Janeiro, no Brasil, que já tinham adotado essa proibição, e muitos países, né? Então, ano passado... E muitas pesquisas também, Isso, não é? ano passado a Unesco, ela soltou uma pesquisa dizendo que os países que não usam o celular nas escolas avançaram muito na educação e não só na aprendizagem, mas também na questão emocional. Olha só, olha só. Isso. E já também os estados que adotaram aqui no Brasil também no mesmo caminho. Eu tenho já algumas escolas estaduais e particulares que já não usavam, principalmente na infantil e fundamental, anos iniciais. Então, assim, a proibição do uso do celular na sala de aula, ela já vem desde 2007. Hoje, a novidade é em todos os espaços escolares. Então, o que vai acontecer? Muitos pais, e a gente já está tendo essas discussões desde a semana passada, quando as aulas voltaram, é que o objeto celular é uma coisa pessoal. Então, o pai, ele fornece para o filho como uma garantia de segurança. Então, o que está gerando? Essa insegurança nos pais de que eles vão conseguir acessar os seus filhos. Então, o artigo 13 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é inviolável realmente os objetos pessoais. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, como escola, de que o pai que ainda entenda que o celular tem que ser levado, ele tem que estar guardado. Ou na mochila, nas bolsas, porque não vai ter revista, é proibido revista. Mas quando ele usar na lei estadual, ele perde o direito a esse porte. E aí vão ser tomadas medidas. Mas sempre, como é um momento de mudança, na verdade, é uma reflexão. E precisa de muita orientação também. Então, né? O primeiro momento agora é orientar, esclarecer, dar palestras, porque a maioria da população está favorável. Então, se a gente tem visto as pesquisas que têm passado, né, nos jornais, na televisão, a maioria está favorável à retirada das telas das escolas. Porque eu sempre tenho dito aqui, em outros lugares, que enquanto nós duas estamos conversando, enquanto familiares estão pensando em educar, enquanto as escolas estão fazendo suas aulas, existe hoje mais um elemento na educação das crianças e dos jovens. E esse elemento se chama rede social. Isso. E a rede social está interferindo fortemente. Existem grupos que são nocivos, que podem fazer mal, que podem prejudicar seriamente a vida de uma criança ou de um adolescente. Então, não é tudo bonzinho, não é tudo fotografia de coisas perfeitas. Dependendo do like que a criança e o jovem for dando, né, Eliane, ela vai sendo impactada por outros grupos que são muito perigosos, além de perder concentração, atenção, que era o que você estava me falando há pouco, né? O celular ele é um distrator, isso é óbvio, né? E a gente percebe que as crianças não têm uma educação midiática. Então, isso fica muito claro. Para nós, adultos, já é difícil, né? Ter essa educação tecnológica, porque muitas vezes a gente está conversando com as pessoas e sente a vontade, não tem problema algum de olhar a tela e tudo bem. E, na verdade, isso não é o satisfatório e que a educação preza, né? As boas maneiras tecnológicas. E a criança e o adolescente, ele ainda não está desenvolvido.
ele é um ser em desenvolvimento. Então, a gente lendo aí como as pesquisas da neurociência, o neurodesenvolvimento estão hoje muito dentro da escola. E avançadas, né? Então, a gente tem a Bruna Velasquez, que é uma doutora, que eu gosto muito de acompanhar os estudos que ela faz, é uma carioca, né? E por isso que até o Rio de Janeiro foi uma das cidades pioneiras, né? E a Bruna Velasquez, ela coloca que o aluno, quando ele está na escola, ele está em desenvolvimento. Só com 25 anos, em torno de 25 anos, é que o córtex pré-frontal se desenvolve. Meu Deus. E aí, é ali que ele vai estar desenvolvendo as emoções, a tomada de decisões. E estar no celular todo esse período, não temos nem dados hoje tão grandes do que pode acontecer. Já está ruim. Então, não temos nem dado. Por quê? Porque quem está na escola hoje? A geração Z, que é os pós-millennials, que é desde 1997 até 2009, e a geração Alfa, que já nasceu na era digital. Porque tudo começou a piorar com o celular, com a internet na mão. Antes você tinha o celular, então você assistia o filminho, né? Era a mensagem. Mas a partir de 2009, que você tem a possibilidade de ter a internet móvel na sua mão, que entra então em 2010 a geração alfa, tudo piorou muito na questão emocional. Então, nós temos um livro que eu sugiro que todo mundo que está em educação, todos os pais, né, que se preocupam com as crianças e jovens, leiam, que é A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que ele é um psicólogo social americano, que tem feito inúmeras pesquisas, ele lançou esse livro, e nesse livro ele coloca 4 coisas, e entre elas uma é realmente a proibição dos celulares nas escolas, e as outras 3 também são muito interessantes para nós que estamos em educação e que lidamos com os pais, que celulares mais ou menos, né? Claro que a gente não tem um dado de uma corte certo, mas é mais ou menos só dar celular para os seus filhos a partir dos 14 anos. E aí a Unesco também está dizendo isso. E aí, com rede social, só a partir dos 16 anos. Eu tenho uma prova de uma escola pública, que ele foi para um programa, ele vai agora em abril para o Canadá, ele fez uma prova para a primeira série do médio, e ele foi o 4º lugar de São Paulo. E aí, quando a gente foi falar com ele, o que realmente ajudou ele a ser tão bom, né, e conseguir essa bolsa, ele disse, eu não tenho rede social. Então, um menino de 15 anos que não tem rede social. Escola pública. Escola pública. Está indo para o Canadá. Está indo para o Canadá. Fazer uma complementação de estudos. Olha só. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de entender que temos famílias, né, pais, comprometidos com essa educação midiática. E aí, a última, então, ele coloca, então, celulares, menores de 14 anos, não. Redes sociais, menores de 16, não. Escola sem celular em todos os ambientes. E o muito forte, que vai ter que mudar, sem celular na escola, o que a gente vai ter que investir? Nos intervalos muito poderosos, até aumentar o horário dos intervalos, para que eles interajam, para que eles brinquem, dependendo da idade, óbvio, que joguem, né, jogos interativos, rodas, né? Que nós brincamos de brincadeiras de rodas, os alunos de hoje nem sabem o que é. Então, cantinhos de leitura, é tudo que puder incluir. Então, uma escola de educação infantil de anos lineares não tem como ter um escorregador, tem que ter balança, tem que ter tudo isso que era muito bom quando nós éramos crianças e que eles perderam. Hoje, a aula de educação física, ela não é mais badalada. Os alunos não querem mais fazer aula de educação física. Que na nossa época, a gente... Nossa, que dia que é aula de educação física? Era o dia mais animado. E a educação física é uma grande oportunidade para trabalhar bem-estar, para incentivar um corpo saudável, não é? Quer dizer, não é o modelo, mas é o corpo saudável, o sono, a alimentação. Quer dizer, o currículo da educação física, eu acho que ele é tão propício para os tempos atuais, né? E a Eliane, pessoal, ela está sugerindo a geração ansiosa, que está ali pertinho dela. Então, a gente colocou esse livro, olha, é uma supervisora de ensino, ela faz supervisão de grandes escolas, diretores, coordenadores, professores, e se ela está dizendo que é para a gente ler esse livro, então vamos ler, né? Vamos fazer essa tarefa de casa para que a gente possa entender melhor os nossos filhos, os nossos alunos, a juventude de uma maneira geral, e a gente se conscientize da importância de retirarmos os celulares neste momento, especialmente por conta da internet, ou seja, das redes sociais, que podem levá-los para caminhos que não tem nada a ver com o aprendizado escolar. Então, está na escola, mas não está, né?
E foi feito, né, um mapeamento pela Secretaria de Educação e Instituto Ayrton Senna, que 69% dos alunos têm questões socioemocionais. Olha o número. Então, é muita gente, né? E aí vem também a outra possibilidade do professor de se aperfeiçoar, ampliar o seu olhar, calibrar o seu olhar nas questões socioemocionais. Então, é realmente se reinventar o tempo todo com esses desafios, que, como a Irene Reis fala, são possibilidades, né? Um sonho muito mais que um fardo, de a escola poder ampliar tudo isso. E isso só vem também com a parceria com a família. Então, na supervisão, o que a gente sente? Que a diretoria é o local de reclamações, de denúncias, principalmente de pais e professores, quando eles entendem que alguma coisa não está indo muito bem. E sempre quando eu entro em contato com as escolas, o que eu percebo é que muitas vezes a escola não conseguiu demonstrar muito claro, ou os pais ainda não entenderam, que é uma grande parceria. Antes as famílias, antes dessa crise, desse modelo que a gente ainda não tem, um modelo atual, os pais confiavam muito mais nas escolas como parceiros. E hoje não mais. Só que o que eu queria retomar é que nós somos especialistas. Exato. A gente sabe o que faz. E se a gente ainda não sabe, por alguns desafios, a gente vai aprender, a gente vai revisitar esses assuntos, como eu estou dizendo, de ampliar esse olhar para a questão socioemocional. Assim, está, né, Eliane, mais do que na hora de família e escola baixarem essas guardas, Isso. né? E realmente se unirem a serviço do aluno. Eu me lembro uma vez que, há muito tempo atrás, você sabe, fui diretora de escola há muito tempo, e chegou um pai de um país, vou preservar aqui, mas chegou um pai de um país que o país era, assim, bem cotado no PISA, que as crianças aprendiam muito lá. Esse pai chegou no dia da matrícula e ele falou assim para mim: qual é meu dia, professora? Eu estava mostrando a escola. Eu falei: como assim? Não entendi. Ele falou: não, é porque lá no país que eu venho, na escola, eu tenho meu dia. Então é o dia que eu vou dar a aula, é o dia que eu vou apresentar minha família. Professora, mas eu faço uma macarronada e eu já vou me preparando porque eu vou fazer a macarronada para todo mundo. E eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente acaba chamando as famílias quando tem um problema e a família procura a escola quando ela tem um problema. Então, não está tendo eventos, Isso. como você disse. O intervalo ele tem que ser todo ressignificado. Os eventos eles precisam ser ressignificados para que as pessoas se deem a conhecer, não é? O Instituto Alana, eu sigo muito esse instituto porque eu acho que é um projeto muito interessante em defesa dos direitos das crianças, e eles dizem: gente, retomem artesanatos, retomem pequenas oficinas, criem possibilidades. Caso dos mais jovens, eles podem, às vezes, customizar pequenas roupas doadas e isso virar um projeto voluntário. Então, a gente precisa retomar a criação, né? A criatividade para poder montar. A área de artes comprovadamente tem sido grande parceira para a gente combater esse problema socioemocional. E o que é interessante quando você falou até do corpo, né? Na verdade, o que é ter saúde mental? Que a gente ouve muito as pessoas falarem, e eu estudando muito sobre essa questão para estar dentro das escolas. Claro. Então, é a questão integral mesmo. Então, saúde mental é corpo e mente em equilíbrio. E, na verdade, ter saúde mental é quando os alunos, então todos nós, temos situações de estresse, a gente se desequilibra e a partir do momento que eu tenho ferramentas internas e eu sei lidar com esse momento de estresse. Então é isso, a escola precisa também preparar o aluno nessa coisa de ceder, de regras e de limites. De lidar com a frustração, com o não. Porque vai ter muitos pais que vão só saber que o seu filho vai ter abstinência agora. Então, agora que nós vamos realmente ver quem estava viciado em telas. Porque pode ser que o seu filho não estivesse. Ele Olha realmente... só, é um ponto importante. Então, precisamos investir em palestras sobre saúde mental. Como eu lido com a frustração? Como eu lido com o não? E nós também, adultos... como eu lido se ele estiver viciado. Porque, olha, gente, ela está falando uma coisa muito importante. Quando a escola fecha a porta para o uso do celular e, consequentemente, redes sociais e internet, nós vamos descobrir se existem alunos ou os nossos filhos
estão viciados. E aí eles vão ter sintomas. E aí quando o meu filho tiver um sintoma, não é para eu ir lá brigar com a escola que eu quero que volte o celular, mas é para eu ir na escola ou buscar um especialista que ajude esta criança a combater o vício, porque de um vício pode ir para outro vício, né? Isso. E é uma questão de saúde pública mesmo. Então, assim, eu já vi alguns alunos falando, a gente vai fazer petição para voltar ao celular, né? E aí o que acontece? Quando as crianças morriam nos acidentes automobilísticos, porque não tinha cadeirinha, o que foi feito? Uma lei para que fosse obrigatório ter as cadeirinhas, né? Aqueles banquinhos que colocam a altura da criança adequadamente no carro. Quando a gente tinha muito uma geração que usava o cigarro, acabou a veiculação na TV aberta do cigarro, né? Nas TVs. De segurança. Então, realmente um momento que todo mundo tem que estar junto nisso. E aí, saiu da escola, pode usar irrestritamente o celular? O pai não pode deixar uma criança e um adolescente dormir com o celular ao lado da cama, porque ele não tem ainda ferramentas internas para ter. Eu não vou usar, vou usar. Ele precisa saber onde ele entra. Você deixaria seu filho para Marte? O Jonathan Haidt, ele começa o livro falando isso. Você deixaria seu filho para Marte? Não. Então, como você deixa ele entrar em tantos grupos que você nem imagina o que ele está vivenciando ali, né? Então, é uma parceria. A escola sabe o que faz e o pai fique tranquilo que ele vai ter acesso. Ele não precisa pensar, nossa, eu preciso ligar para o meu filho para avisar alguma coisa, ou ele precisa me avisar alguma coisa. A escola vai voltar a fazer isso como sempre fez, com excelência. E a gente entende que é isso, é uma questão de saúde mental, de o aluno entender que ele estava sendo abduzido. Se a gente olhar para as pessoas, elas estão sempre com a cabeça baixada nas telas. E a gente, adulto, tem dificuldade, mas a criança muito mais, de entender que ela precisa dessa educação midiática. E a gente está nesse momento histórico, vivendo isso, e espero que a gente passe um pouco dessa crise que a gente tem hoje, né, socioemocional, e que esses alunos sejam menos ansiosos, menos depressivos, né? Exato, porque a história, a boa história, ela diz isso, né? Se você avança, de repente, se avançou muito, tem que recuar. E nós estamos num momento de recuo em relação à internet, né? Especialmente no Brasil. Né? Eu acho que, se não me engano, é o segundo colocado em uso de redes sociais, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa. Eliane, nós estamos falando dos desafios dos professores, né? E você está orientando bem sobre a possibilidade de se criar alternativas para que se saia, né, dessa coisa que ficou bitolada ali no celular, mas também precisa da ajuda das famílias. Então, as famílias precisam ajudar, as famílias precisam, às vezes, tentar curar quando percebe-se um vício. Então, o que eu faço agora? Meu Deus, meu filho está tendo síndrome de abstinência, o que a gente vai fazer e tal. Agora, o professor também ele está enfrentando um outro problema, porque com todas as questões que a gente está vivendo, né, seja por conta da pandemia, as questões sociais, as questões ambientais, muito assim, e a própria ciência, ela está descobrindo muitas síndromes, né? Então, entrando pelo lado da educação especial, primeiro, quem são os estudantes elegíveis para ter um programa de inclusão, que a gente pode chamar, né? Quem são como que a gente entende isso para os pais e também para os professores? Então, pela legislação, os alunos elegíveis da educação especial são os que têm deficiências, então todas físicas, múltiplas, os que têm transtornos globais do desenvolvimento, né, que é o que a gente fala, o autismo, e os com altas habilidades de superdotação. Então, são os três incisos que a gente tem na lei dos alunos que têm essa modalidade obrigatória na educação. E a educação especial, eu acho interessante, muitos professores usam o termo equivocado e a gente gostaria, né, de usar esse espaço para esclarecer que o aluno ele não é especial, ele é da educação especial. Todos nós somos especiais, o que não tem deficiência e o que tem deficiência. Veio a palavra especial, por quê? Porque quem vai ministrar aula para esses alunos é que tem uma especialização. Então, a palavra especial vem. Você, professor, precisa de uma especialização para trabalhar com esse aluno. E não é um aluno que é especial. E a gente, infelizmente, né, tem muita gente que fala, o aluno especial. Não, especial todos somos. Não, eu adoro quando você fala, todos nós somos especiais. É isso mesmo que você está dizendo agora, né? Que você sempre fala, né? Todo mundo é especial. Eu também me acho especial. Sim, devemos nos achar especiais. E aí, essa educação especial, ela traz para o professor a necessidade,
como eu já disse, desses grandes desafios de se especializar. E a educação especial ela é um caminho, porque ela veio da exclusão total, então, alunos que não existiam, que as escolas não incluíam, então eles estavam à margem da sociedade, mas com a mudança de perfil, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve muitos mutilados, muitos deficientes físicos, e aí começou a ver, bom, peraí, vamos colocar essas pessoas que estavam antes apagadas da história, porque eles estavam ou em manicômios, asilos, ou na própria família, ou em escolas especiais, que hoje a gente chama de instituições, né? E aí, a partir do momento que você começa a olhar mais para esse pessoa com deficiência, para essas crianças e adolescentes, se migrou para educação integral, né? Então, a gente fez uma integração. Então, até tinha salas de educação especial nas escolas. E quando eu comecei a dar aula, em 93, a gente tinha salas de educação especial. E aí, quando o aluno melhorava do ponto de vista daquele momento, ele ia para a sala regular. E aí, em 93, nós tivemos um grande movimento, né, na Espanha, que é com a assinatura da Declaração de Salamanca. E aí, a gente começou a enxergar a educação especial realmente na rede regular de ensino. E aí, a LDB, que eu já citei ela várias vezes aqui, então, no artigo 59, ela vai colocar ali como a gente pode, então, realmente contemplar a educação especial. Como? Com a mudança de métodos, de técnicas, realmente olhando para aquele aluno que tem dificuldades, como a maioria também tem, não é só a educação especial que o aluno apresenta dificuldades na aprendizagem, mas a gente não pode fechar os olhos. Então, aquela dificuldade está ali, e como eu faço para aquele aluno avançar? Então, eu não tenho como não estudar e não se especializar em educação especial hoje quem está na rede. Nós temos um dado de IBGE de quase 10% das pessoas têm alguma deficiência. Então, a escola é um lugar que é hoje, que bom, que tem aparecido muito. Esses 10% seriam elegíveis para um projeto diferenciado? Sim, sim. Bastante, né? Sim. Então, quando eles chegam nas escolas, qual é o primeiro passo? Primeiro, nunca negar vaga. Nunca. Lei, inclusive, é lei, né? Então, não pode se negar vaga, não pode se dizer que não previu, né? Porque a lei diz que tem que prever e prover a educação especial. Certo. Então, não é porque você ainda não tem um aluno de educação especial que você não tem que se preparar. Então, a escola ela tem que, quando o aluno apresenta, a família apresenta um relatório médico, que o pessoal chama de laudo, né? E que está dentro do CID, que é da educação especial, porque nós temos o TDAH, que ele é um transtorno, mas ele é da aprendizagem. Então, ele está muito mais na alçada do professor, né? Não é tanto... Da turma ali, isso, no controle. E aí vai fazer realmente esse plano também para o aluno TDAH, com dislexia, né? Mas ele não é elegível da educação especial. E aí, focando na educação especial, o professor ele vai fazer obrigatoriamente uma avaliação inicial diagnóstica. Não tem como começar a ministrar a docência para um aluno da educação especial sem fazer um diagnóstico. Sem ele entender o que o aluno sabe ali, né? Porque o relatório ele vem com algumas indicações. Isso é inegável, porque nós temos as psicopedagogas que fazem as avaliações neuropsicológicas, então muitas vezes vem com encaminhamentos. Mas quem é o professor? Quem é o especialista? Nós que estamos lá na sala de aula. Então ele se empodera, porque ele estuda, porque ele reflete, porque ele não aceita o imobilismo, ele quer realmente entender que esse aluno precisa estar ali, porque ele vai aprender e avançar muito. É uma grande possibilidade, né, dessas crianças, porque o objetivo da educação especial é realmente ativar todas as potencialidades que aquela criança e adolescente tem. Então, o que ele tem de potencial, eu vou garantir, porque eu tenho me aperfeiçoado, eu tenho me aprimorado. E aí o professor faz essa avaliação diagnóstica, e o que acontece? Ele faz um plano educacional individualizado. Então, Pirrenu já falava, né? Individualização dos percursos escolares para todos, não só os da educação especial. Então, você vai ter um ritmo e um tempo de aprendizagem de cada um. Então, esse olhar precisa. Isso não significa que ele está à parte do currículo, nem do pouco. conteúdo, mas está adaptado, isso, né? É uma acessibilidade do currículo. Então, ele tem direito a todo o currículo dentro das possibilidades que ele tem. Então, não existe nenhuma dificuldade que não pode ser enfrentada a partir do momento que você olha para o ser humano, que ele pode avançar muito. Porque o que a família quer quando você coloca um aluno na rede regular? Ela quer que o aluno avance, que ele seja funcional dentro das possibilidades que ele tem, claro, da deficiência que ele tem. Então, tanto o aluno que não tem deficiência como o aluno que tem deficiência, ele pode avançar muito. Então, quando a educação
começou a não ter mais aquele papel só do aluno na avaliação e transmitir aquilo que ele passava. A avaliação ela é muito mais ampla, porque ela vai refletir aquele aluno que realmente consegue colocar na avaliação que ele tem habilidade, ele sabe lidar com situações problema. E aí o que a gente vê? O nó da avaliação até hoje. Então, no artigo 25, inciso 5 da LDB, ela fala que a avaliação tem que ser contínua e cumulativa, não é desacumular, não é o tirar que ele não foi bem, é acumular o que ele foi bem. Então, é uma linha de crédito que precisa abrir para a educação. Isso. Então, tá lá desde 96 como professor. E deixar de lado os aspectos quantitativos e abordar os qualitativos. Então, não só o professor da educação especial, ele tem que entender que a avaliação é tirar o melhor do aluno. E aí você fala, bom, com essa avaliação diagnóstica, com esse plano, mas eu vou ser um professor da caridade, né? Vou ser um capacitista, esse aluno não pode muito, e vou lá e dou 5 para ele de média. Muito errado. Por quê? Porque o aluno, a partir desse plano, dos combinados com a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança, porque não adianta achar que a escola pode tudo, ela pode muita coisa, mas ela não pode tudo. E ela não consegue dar o atendimento, isso, né, então precisa do de físio, de fono, né? de Exato. terapias, né, de tudo isso, né, como eu disse, de ter sempre um encontro com os testes, para realmente se aperfeiçoar naqueles relatórios. O relatório não pode ser uma coisa fixa, até mesmo do autismo, que ela tem uma durabilidade maior, mas precisa se repensar também essa parceria com a medicina, né? De tudo que traz para a escola. A gente precisa, como professor, entender que nós estamos ali todos parceiros, né? Que essa rede que protege as nossas crianças nos ajuda a sermos professores e educadores. E aí você dando 5, você está tirando a possibilidade desse aluno ser 10. Porque se ele avançou aquilo que você, no seu plano, que você colocou, né? Que ele é composto com tudo que você pode sugerir para aquela criança avançar, você está, na verdade, não fazendo a avaliação ideal, que é o que a gente busca. Que ainda nós não temos um modelo ainda também pronto de avaliação, né? A gente tem vários educadores que discutem, Sarah Hoffman, Charles Radigi, Celso Vasconcelos, que eu gosto muito, até o Cipriano Lucchesi, que foi o primeiro livro que eu li sobre avaliação em 95, quando ele disse que o que é isso, mensurar o que o aluno aprende. Então, para a educação especial, muito mais eu preciso ampliar meu olhar. E se você mostrar isso para os outros alunos, eles vão entender que aquele aluno é 10 dentro das possibilidades que ele tem. Agora, você falou muito que o professor ele precisa se formar, né? Só que eu fico pensando aqui, tem muitas síndromes, né? Muitas, né? E existem também, como você bem disse, às vezes o TDAH, que não se enquadra, mas que também precisa, né? O que você sugere que o professor, por exemplo, eu estou com aquela situação, eu vou aprender sobre ela, quer dizer, aprender sobre as possibilidades do aluno, mas também aprender sobre a síndrome. Porque eu não consigo imaginar, tem tantas, 30, 40 síndromes, né? A gente, no currículo, né, das licenciaturas, da pedagogia, tem psicologia da educação. Muitas vezes meio semestre, um semestre. Isso não dá conta. Sinceramente, não dá conta. Por quê? Porque todas essas possibilidades de alunos diversos, e a diversidade é muito positiva, é muito bom lidar com o diferente. A gente se mobiliza, né? A gente usa... Como eu posso fazer com que esse aluno avance? Então, a gente tem já vários cursos também de especialização em educação socioemocional, para que os professores conheçam, porque eu só respeito se eu conheço. Então, entendendo qual é o transtorno que ele tem. Ele tem um transtorno de ansiedade. Ele tem um transtorno de... Infelizmente, a gente tem, né, os psicopatas. Então, o psicopata também é um transtorno antissocial. Eu tenho lá o bipolar. Eu tenho... nós temos o borderline. Então, todos isso que os alunos apresentam hoje, que o professor precisa conhecer. Ele tem que ter, a gente chama que é um olhar calibrado. Ele olha, ele percebe que aquele aluno não está avançando como esperado. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber. Por isso que eu digo, né, gente, aprender a vida inteira. Isso porque mesmo. Porque não acabou essa história, como você disse, eu me formei, eu fiz uma determinada área, eu sou professor de química e por ela que vou.
Não, ele pode ser formado, mas hoje esse olhar generalista, ele é muito maior, né? A formação inicial, ela não garante quase mais nada nada hoje. Mais é só nada. a formação continuada em serviço, e eu acho assim, como qualquer profissão, a gente quer um profissional que todo dia está lendo, estudando e se aprimorando, a educação não pode fugir disso, porque nós somos os formadores dos formadores, nós formamos as outras profissões. Então, o educador, ele é realmente aquela pessoa inconformada, o imobilismo, é aquilo, eu preciso, eu amo meu aluno, eu sei por quê, o que eu estou fazendo, o que eu quero, então realmente eu quero me aperfeiçoar. E eu só respeito o que eu conheço. Então, quando a gente percebe a sociedade que tem preconceito, né, com as doenças mentais, e ir ao psiquiatra, né? Então, o professor, muitas vezes, ele pode ir devagar, falando com o pai, né, que precisa desses encaminhamentos, porque a gente vai no cardiologista, a gente vai no oftalmologista e não vai ao psiquiatra. A mente é um órgão como o outro. Exatamente. É que há muito ainda, é tudo muito, como você disse, é tudo muito novo. E há muitos preconceitos, né? Às vezes, assim, uma família, ela sai correndo porque o filho quebrou a perna. Eu tenho que correr, fazer um pronto-socorro. Mas não corre para um pronto-socorro afetivo. Isso, eles então ele negam está lá, ele está tendo uma vezes. crise, ele está tendo um surto, ou ele foi agressivo. Não, eu não vou, você que tem que dar conta, porque eu estou dando conta. Peraí, o pronto-socorro afetivo, ele é tão importante quanto o pronto-socorro físico. Mas como é muito novo, então tem vergonha, eu vou no médico para cuidar de alguma questão física, mas eu não vou no médico para cuidar de uma questão mental. A Bruna Velasquez, ela fala isso. A gente tem na escola, as crianças e os adolescentes, eles têm comportamentos esperados. Se você estudar o comportamento para cada idade, você vai ver que muitas coisas são dentro do esperado. Então, o pai fala e chega assim, olha, meu filho, não faz isso em casa. Não vai fazer, porque é na escola que ele vai ceder, negociar, vai se autorregular. E se ele não se autorregular na infância, ele vai ser um adulto muito mimado, que é muito difícil de conviver. Então, a gente está pensando também no adulto que ele vai... Na sobrevivência lá na frente, porque ele vai ter que ceder e negociar. E na escola que tudo isso acontece. E aí, quando a gente vê que o comportamento não é o que é o esperado, porque eu estudo, eu entendo, eu vou realmente encaminhar. Eu não vou fazer um divã dentro da escola, ninguém vai fazer terapias. Nem consegue. Isso, mas é porque os professores muitas vezes eles falam, não, eu quero só lidar com as questões cognitivas, eu não quero lidar com as não cognitivas, que hoje está de igual para igual. Então, é o ser integral. Você mesmo estava me falando agora, Silmara, eu já nem sei quem eu sou, porque eu sou supervisora em tempo integral, sou casada. Na verdade, assim, minha mãe fala que desde criança eu ensinava para as bonecas, com o giz na lousa, e eu não consigo. Se eu encontro uma criança, encontro alguém que me pergunte, me fale, a minha vida é 24 horas educadora. E isso a gente entende por quê? Porque nunca choca tanto quando um professor faz uma coisa ruim na sociedade. Então, quando passa na TV um professor, alguém que é um líder religioso fazendo algo negativo para uma criança ou para a própria sociedade, choca. Por quê? Porque a gente vive isso o tempo inteiro. Exatamente, né? E precisamos nós, se um professor, se quem é da lei não fizer a defesa, né? Quem vai fazer? Isso. Quem vai fazer? Isso mesmo. E mais importante ainda do que defender e criar leis é realmente viver, educar, aprender, não é? Eliane, a gente está em momentos de mundo, né? São muitos desafios, muitas coisas. Como supervisora de ensino que você é, uma autoridade da educação, a qual eu tenho muita honra e muito prazer de ter você aqui. A gente já está chegando, né, no final da nossa entrevista. Que mensagens você deixaria? Pode ser para a escola, para os pais. Quais as mensagens que você deixa? Na verdade, tudo isso é o professor Lino de Macedo, né, que para mim é um dos grandes educadores do Brasil, e se não do mundo. Ele tem um livro, né, que chama Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos. Então, ele diz assim, hoje, a nossa profissão de docente, ela se empoderou muito, porque a gente tem os grandes desafios, que na verdade são as possibilidades, que não existiam no passado. Então, antigamente, só o dom, só vou dizer assim, eu gosto dessa disciplina, me permitia ser um bom educador. E hoje não. Hoje a gente precisa entender que a educação ela realmente se configura quando esses alunos têm sucesso. E aí, o que a gente deixa de mensagem? É que a gente não pode se conformar e dizer assim, não, tudo bem, não, o desafio está muito grande, eu não vou conseguir. E, na verdade, é o contrário, né? Como a gente tem um naturalista, Charles Darwin, né? O naturalista inglês, que ele diz assim, não é o mais inteligente,
não estou dizendo aqui para todo mundo ser muito inteligente, não é o mais forte, né? Então, questão física, que vai conseguir superar tudo isso. Na verdade, é quem consegue se adaptar à mudança. Então, o ser humano, hoje, que a gente quer dentro da educação e na própria sociedade, né? Porque a escola é um reflexo da sociedade, é o ser humano que muda. É muito legal quando alguém fala, eu mudei de opinião, eu estudei e eu mudei a minha visão. Mudar é muito bom. Claro que gera crises, dói, mas mudar é muito importante. Muito bom. E para isso, né, tem um antídoto que é aprender a vida inteira. E eu quero te agradecer muito, muito a sua presença. Olha, eu vou lhe dizer, aprendi, como sempre aprendo com você, Eliane, uma grande supervisora de ensino, pessoal. E eu queria, assim, deixar para você esse presente, que na nossa metáfora, né, o chale que acolhe, que aquece, né? Eu acho que a gente está precisando muito disso, de cuidarmos uns dos outros, nos acolhermos, né? E não desistirmos. Então, Eliane, muito, muito obrigada da sua presença. Obrigada a aqui você. Entre nós. É muito feliz, né, de poder participar, porque a educação ela tem que voltar para o lugar que ela nunca deveria ter saído, né? E que nós duas sabemos, né, que é um lugar de grande importância desse país. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada.